Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus de milagres, Deus de providências, Deus zeloso, Pai amado. Senhor, eu te agradeço pelo milagre de ter mais um dia de vida, Pai. Pois a cada dia que vivemos, Pai amado, é um milagre que o Senhor faz em nossas vidas, Pai amado. Viver nesse mundo, Pai amado, pecaminoso, cheio de tentações, Pai amado, desejos, meu Deus. É um milagre, Senhor, o Senhor nos sustentar até aqui, Pai amado. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos sustentar. Obrigado por nos acolher, Pai amado. Mesmo nós não merecendo, meu Deus. Senhor, nos ajude, Pai amado, a não cair na tentação, Pai amado, de sair dos teus caminhos, Senhor. Porque, como eu disse, Pai amado, são vários as tentações, os desejos da nossa carne, Pai amado, os convites, meu Deus, que aos nossos olhos parecem ser bons, meu Deus. Mas sabemos aonde Ele vai nos levar, Senhor. Nos ajude, Pai amado, nos ajude a não ceder a essas tentações, Pai. Nos ajude a permanecer nos Teus caminhos, pois os Teus caminhos são um caminho de vida, caminho de sabedoria, Pai amado. Caminho, Senhor, de entendimento, meu Deus. E queremos andar contigo todos os dias da nossa vida, Pai amado. Senhor, nos ajude, Senhor, a perdoar, Senhor, a perdoar o nosso próximo, Pai amado. Assim como Tua palavra diz, Senhor, que se perdoarmos aos outros, meu Deus, o Senhor perdoará os nossos pecados, Pai. Então nos ajude, Senhor, a perdoar, a amar o nosso próximo, Pai amado. Independente, meu Deus, do que essa pessoa tenha feito a nós, Pai. Mas nos ajude a esvaziar o nosso coração de mágoas, de rancor, de qualquer sentimento ruim, meu Deus. E nos ajude a perdoar, Pai amado. Nos ajude, meu Deus, a amar uns aos outros, Pai amado. Como o Senhor nos ama também, Senhor. Nos ajude, Pai amado. Senhor, perdoe, Senhor, às vezes que somos hipócritas diante de Ti, meu Deus. Senhor, diante de Ti, parecemos ter uma vida santa, Pai amado. Mas quando sairmos da Tua presença, Senhor, quando saímos do nosso momento contigo, vivemos uma vida totalmente que não é de acordo com a Tua vontade, Pai amado. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa a nossa hipocrisia, Senhor. E nos ajude a não sermos hipócritas, Pai amado, mais, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que vamos fazer esse devocional, meu Deus. Nos ajude a entender tudo que vamos ler. Nos ajude a compreender, Pai amado. E nos ajude, Senhor, a praticar, se assim for possível, Pai amado. Nos ajude, Senhor. Precisamos de Ti todas as horas, Pai amado, das nossas vidas, porque não sabemos andar sozinhos, Pai. Assim que eu te ore, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Gente, vamos para devocional de Spurgeon.
Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Isaías. Isaías capítulo 37. Versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 37, 22. O Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você. Ri e caçoa de você, Senaqueribe. Vamos para o devocional de Spurgeon. Que diz assim: cheios de confiança pela palavra do Senhor, os pobres e trêmulos cidadãos de Sião ganharam ousadia e maniaram suas cabeças para as presunçosas ameaças de Senaqueribe. A fé firme capacita os servos de Deus a olhar com sereno desdém para seus inimigos mais soberbos. Sabemos que nossos inimigos tentam o impossível, procuram destruir a vida eterna, que não pode morrer enquanto Jesus viver. Procuram destruir a fortaleza contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. Eles chutam os aguilhões e machucam-se a si mesmos, e apressam contra os chefes dos escudeiros de Jeová, para o seu próprio prejuízo. Sabemos qual é a sua fraqueza. O que são eles? O que são eles, senão homens? E o que é um homem, senão um verme? Eles surgem e crescem como ondas do mar, espumando sua vergonha. Quando o Senhor se levantar, eles voarão como palhiço ao vento e serão consumidos como espinho seco. Sua total impotência em prejudicar a causa de Deus e suas verdades fará o soldado mais fraco de Sião rir deles, escarnecendo. Acima de tudo, sabemos que o Altíssimo está conosco, e quando ele se veste de brasões e armas, para onde vão seus inimigos? Se ele sair de onde está, os fragmentos de barro da terra já não mais contenderão com seu Criador. Sua vara de ferro os quebrará em pedaços, como um vaso de oleiro, e sua lembrança desaparecerá da terra. Sumam então todos os medos. O reino está seguro nas mãos do rei. Gritemos de alegria, pois o Senhor reina e seus inimigos serão como palha no monturo. Certo
certo como certa é a palavra de Deus, nem terra, nem fé, nem inferno e todo o seu bando e todo o seu bando contra nós prevalecerão. Zombando eles se formaram, mas Deus conosco está. Somos dele, nossa vitória jamais falhará. Amém. Vamos para a leitura em Jó. Jó capítulo 12. Isso. Jó capítulo 12. Resposta de Jó. Uma introdução desse capítulo diz assim: a resposta de Jó, que vai do capítulo 12, versículo 1, ao capítulo 13, versículo 18. Diz assim: a resposta de Jó vai do começo do capítulo 12 ao final do capítulo 14 e encerra o primeiro diálogo, que vai do capítulo 3 ao 14. Na primeira parte da resposta, Jó se dirige aos seus 3 amigos, capítulo 12, versículos 1 ao capítulo 13, versículo 18. E na segunda fala a Deus, capítulo 13, versículo 19 e capítulo 14, versículo 22. A primeira parte dessa resposta consta do seguinte. Primeira parte. Jó afirma que é tão sábio quanto os seus amigos. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Segundo, hino ao Deus sábio e poderoso. Capítulo 12, versículos 13 ao 25. E terceiro, o caso de Jó é com Deus. Capítulo 13, versículos 1 a 5. E versículos 1 a 5 e versículos 13 a 18. E quarta causa. Para Jó, os seus amigos não têm condições de testemunhar contra ele. Capítulo 13, versículos 6 a 12. E o capítulo inicia assim. Então, em resposta, Jó disse: sem dúvida, vocês são a voz do povo. E quando morrerem, não haverá mais sabedoria. Mas eu também entendo as coisas e não sou menos do que vocês. Quem não sabe isso que vocês disseram? Sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que sou honesto, que sou inocente, eu que orava a Deus e ele me respondia. Os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. Os bandidos têm paz em suas casas. Os que ofendem a Deus vivem tranquilos, embora o seu Deus seja a sua própria força. Os animais o ensinarão. Zofa, faça perguntas às aves e aos animais, e eles o ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições.
Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus, e é Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Meus amigos, assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Deus derruba, derrota e destrói. Os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. No entanto, Deus é sábio e poderoso. Ele tem inteligência e entendimento. Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba. E se ele prende, ninguém pode soltar. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Quando deixa saírem as águas, há enchentes. Deus é forte e vitorioso. Ele tem poder tanto sobre o enganado, como sobre o enganador. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam o juízo. Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão. Deus afasta os sacerdotes do seu ofício. Ele derruba os que estão no poder. Deus faz calarem conselheiros de confiança e acaba com a sabedoria dos idosos. Ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos. Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. Deus dá às nações grandeza e poder, mas depois as derrota e destrói. Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo e os leva por desertos sem caminhos. Eles andam na escuridão, às cegas, tropeçando como bêbados. Vamos para algumas referências e comentários do capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2. Vocês são a voz do povo. Jó está sendo irônico. Isto é, fala em tom de zombaria. Capítulo 12, versículo 3. Não sou menos do que vocês. Referência: Jó capítulo 13, versículo 2. Capítulo 12, versículo 4. Sou motivo de riso. Não há registro de que os amigos de Jó tivessem zombado dele. Jó pode estar se referindo ao tom de zombaria das palavras de Zofa, em Jó capítulo 11, versículos 1 a 6. Ou então, trata-se de outros amigos. Eu orava, Deus respondia. Referência: Jó capítulo 5, versículo 1. Capítulo 12, versículo 5. Cair. Linguagem figurada para falar sobre alguém que sofre alguma desgraça. Referências: Jó capítulo 4, versículo 4.
E Salmos 145, versículo 14. E Provérbios, capítulo 24, versículo 16. Capítulo 12, versículo 6. O seu Deus, a sua própria força. Referências: Jó, capítulo 21, versículo 16. Versículo 16. Abacuque, desculpa, gente. E Abacuque, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 12, versículo 7. Faça perguntas aos animais. Os animais que não têm juízo. Referência: Jó, capítulo 18, versículo 3. Poderão ensinar os amigos de Jó que a vida de todos os seres humanos e animais está na mão de Deus. Versículo 10. Pois foi o Senhor que fez todos eles. Versículo 9. E por fim, capítulo 12, versículo 17. Ele tira das autoridades a sabedoria. Daqui até o final do capítulo 25, até o final do capítulo, versículo 25, Jó fala sobre como Deus tem poder para fazer as pessoas respeitáveis e poderosas caírem de altas posições na sociedade, como aconteceu com o próprio Jó. E é isso, gente. Capítulo 12 de Jó. Que Deus os abençoe.